Olá pessoal! Você já ouviu falar sobre 007? Com certeza que sim. Mas não estou falando sobre o James Bond dos filmes, e sim sobre o verdadeiro 007. Se você quer saber sobre a real história do agente secreto da Rainha Elizabeth I, fique conosco e vamos descobrir os segredos que envolvem este homem que se enveredou em caminhos obscuros, onde há boatos que descobriu como entrar em contato com seres de outros mundos usando a magia oculta. Homem cujos historiadores dizem que foi o primeiro agente do Serviço Secreto Britânico. Se prepare, pois hoje o vídeo está incrível. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. John Dee foi um matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo e conhecido ocultista inglês-galês. Também foi consultor da Rainha Elizabeth I. Muito pouco se sabe sobre a família de Dee. John Dee também era o espião da rainha, e o primeiro no serviço secreto britânico a pegar o código 007. O número 7 representa John Dee, e os dois zeros, os olhos da rainha. John Dee nasceu em 1527, na era do despertar intelectual e artístico, e rapidamente ganhou destaque na sociedade elisabetana. A era elisabetana é o período associado ao reinado de Elizabeth I, rainha da Inglaterra, e é considerada a idade de ouro da história inglesa. Este período foi o culminar do Renascimento inglês e viu o florescimento da literatura e da poesia inglesa. Naquela época também floresceu o teatro elisabetano, cujo maior dramaturgo foi William Shakespeare. Foi uma época de expansão e descoberta de países, enquanto na própria Inglaterra a reforma protestante começava a se enraizar. John Dee foi pesquisador, filósofo, navegador, médico e astrólogo da Rainha da Inglaterra. Intrigado com tantas áreas, incluindo uma enorme atração pelo ocultismo, os extensos interesses de John Dee levaram à criação não intencional de uma biblioteca de milhares de livros, que na época era a maior biblioteca da Inglaterra, visitada por estudiosos famosos de todo o mundo. Felizmente para os historiadores modernos, ele foi prolífico o suficiente para que sua vida fosse bem documentada, mas a questão de por que ele recebeu tantos papéis importantes na corte britânica ainda é um mistério. John Dee estava imerso em bruxaria, astrologia e filosofia hermética. Ele passou a maior parte de seus últimos 30 anos tentando se comunicar com os anjos, aprender a linguagem da criação universal e alcançar a unidade pré-apocalíptica da humanidade. Como aluno de Marcelio Piscino, o neoplatônico da Renascença, ele não distinguia entre sua pesquisa matemática e o estudo da magia hermética, invocação de anjos e profecia. Todas as suas atividades faziam parte de sua aspiração por uma compreensão transcendental das formas divinas além da realidade visível. Dee conseguiu se aprofundar bem em todos os campos em que se envolveu. Sempre foi um aluno destacado do St. John's College, da Universidade de Cambridge, de modo que após o bacharelado e o mestrado de Sussex, pela universidade, ele próprio trabalhou imediatamente para se destacar, e começou a trabalhar sob as ordens da Rainha Maria I da Inglaterra. Suas habilidades foram reconhecidas, e ele se tornou Fellow do Trinity College Cambridge, fundado por Henrique VIII em 1546. Em Trinity, os efeitos de palco inteligentes que ele criou, para a produção de Pise e de Aristófanes lhe renderam a reputação de mágico. No final da década de 1540 e início da década de 1550, ele viajou pela Europa, estudou na Universidade de Leuven em Bruxelas, e lecionou em Paris sobre Euclides. Ele estudou com o estudioso Gama-Prisius, e fez amizade com os cartógrafos Gardus Mercator e Abraão Ortalius. Prírio conheceu, trabalhou e também aprendeu com outros matemáticos europeus, como Federico Cundino, na Itália. Ele voltou para a Inglaterra com uma grande coleção de instrumentos matemáticos e astronômicos. Em 1552 ele conheceu Jerônimo Cardano em Londres,
com quem explorou a máquina de movimento constante e os cristais que ostensivamente possuíam propriedades mágicas. Seu relacionamento com a corte real tornou-se mais turbulento, à medida que ele se aprofundava na matemática. Em 1555 ele foi preso e acusado de delito de cálculo, por ter preparado horóscopos para a Rainha Maria e a Princesa Isabel. Matemática e magia eram consideradas primas próximas naquela época. As acusações foram agravadas por traição contra a Rainha Mary. Ele foi preso até ser libertado alguns meses depois pelo bispo, Edmund Bonner. Dee floresceu novamente na corte real quando Elizabeth I se tornou rainha em 1558, 3 anos após sua prisão. Ela o tomou como seu conselheiro astrológico e científico, e permitiu-lhe realizar a prestigiosa tarefa de escolher a data exata para sua coroação. Ele então recebeu muitos papéis importantes na corte real, como auxiliar nas viagens de descoberta de Elizabeth. Na verdade, a ENAF ajudou os pioneiros das viagens de descoberta que a Inglaterra empreendeu no século XVI e ajudou os capitães de vários navios em suas técnicas matemáticas de navegação. Ele forneceu os aparelhos utilizados para a navegação marítima, atuando como especialista na área de navegação. Motivado mutuamente para estabelecer o Império Britânico, termo que ele foi o primeiro a usar, o suficiente, e a Rainha Elizabeth trabalhou incansavelmente no estudo da América do Norte e no estabelecimento do Império Britânico. Em 1564, Dee escreveu a obra hermética, Monas Hieroglífica. Uma interpretação cabalística abrangente do glifo em seu design, projetada para expressar a unidade mística de toda a criação. Depois de dedicá-lo a Maximiliano II, imperador do Sacro Império Romano, em um esforço para obter seu patrocínio, Dee tentou apresentá-lo a ele quando ele ascendeu ao trono da Hungria. A obra foi apreciada por muitos contemporâneos de Dee, mas não pode ser interpretada hoje na ausência da tradição secreta não escrita da época. O livro da natureza foi escrito na linguagem da matemática. Galileu. A verdadeira ciência em todas as ciências é apenas aquela que contém matemática. Immanuel Kant. A busca por leis gerais expressas matematicamente que permitem a previsão precisa de uma ampla gama de fenômenos. Steven Weinberg. Galileu, no entanto, teve a sorte de trabalhar com mecânica e astronomia, problemas que podiam ser resolvidos matematicamente de maneira conveniente. Mesmo hoje, essa definição baseada na matemática ainda não descreve com precisão muito da química, razão pela qual Kant negou que fosse ciência, biologia, ciências da terra ou medicina. Você não encontrará uma única fórmula em A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Um homem que teria gostado da declaração de Galileu, se não tivesse vivido meio século antes de lê-la, foi John Dee. Mesmo assim, Dee não aparece na história da ciência, e alguns fãs de Galileu podem tratá-lo com certo grau de horror. O bonito não pode ser classificado pelos padrões atuais. Alguns de seus contemporâneos no período de Casa Tudor podem tê-lo considerado um filósofo, um astrólogo, talvez até um mágico, mas todos concordariam que John Dee, acima de tudo, era um matemático. Ele fazia horóscopos, lidava com numerologia e alquimia, e buscava códigos ocultos, que o permitissem supostamente conversar com anjos, na linguagem do homem. Em suma, Dee é o pior pesadelo para quem quer contar a história da ciência, da mesma maneira que Weinberg conta. Para eles, o trabalho de Dee parece bobagem, superstição e misticismo. E, no entanto, era fundamentalmente matemático. Interesses ecléticos, de uma quantidade considerável permaneceram, relíquias de sua lendária biblioteca, em sua casa Borthwick, Mortlake, oeste de Londres. A história de um apócrifo diz que a biblioteca foi invadida e queimada. Entre os volumes remanescentes, pode ser encontrada a primeira tradução em inglês de Fundamentos. O influente concurso matemático, do antigo matemático grego, Euclides, publicado em 1570, por Lord Henry Billingsley, prefeito de Londres. Este é um volume, com diagramas dobráveis, intrincados de poliedros e planos que se cruzam. John Dee escreveu o prefácio,
e o fato de ter sido selecionado para a tarefa atesta o apreço que havia então por sua experiência matemática. O que surpreende os leitores modernos nesta introdução é, primeiro, que Dee vê a necessidade de defender a matemática, e segundo, a amplitude da tela que ele atribui à disciplina. Muitas pessoas, diz Dee, veem a matemática como algo desprezível e próximo da magia. Na verdade, algumas das suspeitas levantadas pelo ensaio de Nicolau Copérnico sobre o movimento dos corpos celestes, em 1543, não se originaram de sua teoria heliocêntrica do sistema solar, mas do fato de que ele usou a matemática para deduzir o que não podia ver diretamente. Durante o período Tudor, os livros de matemática eram frequentemente incendiados sob suspeita de serem livros de mágica. E a matemática realmente tinha conexões com o ocultismo. A numerologia foi importante para a tradição mística judaica conhecida como Cabala, que ele estudou de perto. Códigos e criptografia discutidos sobre Bestenogfif, pelo alemão Johannes Tritmius, suspeito de ser um feiticeiro demoníaco. Foi o livro que examinou o suficiente para entender a comunicação angelical. Mesmo no final da década de 1651, John Havley, amigo e biógrafo de Francis Bacon, foi acusado de bruxaria quando usou a geometria para calcular a altura de uma torre. Tal acusação é injusta, bastante argumentada. A matemática é útil e uma fonte de conhecimento oculto. Ele cita o estudioso da Renascença italiana Giovanni Pico della Mirandola. Ele diz: por número, há uma maneira de pesquisar e entender tudo o que há para saber. Miracle descreveu que a introdução de Dee foi tão cativante, de acordo com o historiador Peter Zetterberg, muitos leitores provavelmente desapontaram o próprio Programs Basics, com o tom monótono e seus temas. Em particular, John Dee diz: a matemática é um campo prático e útil para tecnologias como hidráulica e topografia, e a geometria ele nos lembra que significa medição de solo. Também foi necessário criar mecanismos engenhosos, uma arte popular na época. Os virtuosos de mentalidade prática ganhavam a vida criando tais dispositivos para os príncipes e nobres da Europa, e John Dee disse que ele mesmo preparou um enorme besouro mecânico para um show no Trinity College, em Cambridge, que surpreendeu o público. A questão é: e para essas artes e realizações milagrosamente projetadas e maquinadas matematicamente, que todo humilde estudante cristão e filósofo deveria ser considerado e chamado de feiticeiro? Mecanismos como esses eram naquela época considerados aliados da tradição conhecida como magia natural, em que as forças invisíveis da natureza eram aproveitadas para fazer maravilhas. English publicou em 1648 John Wilkins, diretor do Woodon College, de Oxford, onde reuniu um grupo de filósofos, que se tornou a Royal Society, um livro chamado The Magic of Mathematics. O título pode levá-lo a esperar uma coleção de truques ou ensaios sobre numerologia. Mas na verdade, era um livro didático, de mecanismos como por exemplo, alavancas, rodas, polias, parafusos, relógios, moinhos de vento, e até submarinos. Praticamente culpa essa tradição de magia natural. Para muitos, ele era o arquétipo do mago elisabetano, usando uma bola de cristal, com a ajuda de seu estranho amigo que era Edward Kelly, para falar com demônios. Acredita-se que Shakespeare usou como modelo os tecidos de Próspero, para brincar de tempestade. Mas os gigantes da revolução científica levaram o trabalho de John Dee e sua visão matemática a sério. Wilkins' Magic of Mathematics, que foi inspirado no trabalho de Dee, foi um dos novos livros do jovem Isaac Newton, e a introdução de Dee aos elementos foi amplamente lida durante o século XVII. Robert Hooke defendeu suas palestras de Charlie o suficiente, quando foram publicadas após sua morte, e disse que a inteligência provavelmente pediu que mensagens criptografadas enviadas à corte real britânica tivessem tempo suficiente no exterior. O protótipo foi suficiente para ocultistas do século XVII, como Robert Flood, inglês, e o alemão Athanasius Kircher, que viram Ieda esconder um ato místico da natureza, enquanto estudavam fenômenos naturais,
e invenções mecânicas. É por isso que John Dee é uma figura notável na história da ciência. E seu exemplo é um alerta. Se usarmos uma pinça para selecionar figuras do período em que os encantos da Renascença se tornaram a ciência moderna, nunca entenderíamos o que realmente foi aquele período extraordinário. E galera, se vocês estão gostando deste vídeo, já vá deixando o seu gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Então vamos lá para a parte mais interessante do vídeo. Será que John Dee realmente teve contato com supostos seres de outras dimensões? John Dee é mais conhecido por seu trabalho em tentar se conectar com o mundo espiritual, especialmente com os supostos anjos celestiais. Este trabalho foi precedido por esforços na compreensão do fator unificador da natureza, que em sua opinião poderia ser descoberto por uma combinação de meios mágicos e matemáticos. Em 1564, Dee escreveu seu primeiro livro hermético Monas Hieroglífica, no qual ele discute os vários aspectos do símbolo que ele criou para representar o cosmos. No entanto, a luta de Dee para encontrar um patrono foi uma batalha exaustiva. Como resultado, ele começou a direcionar mais energia para o sobrenatural como um meio de adquirir conhecimento. Ele procurou fazer contato com os espíritos por meio de uma bola de cristal, que serviria como mediadora entre Dee e os anjos. Depois de tentativas infrutíferas, ele conheceu em 1582 um médium chamado Edward Kelly, um homem 28 anos mais novo, que o impressionou muito com suas habilidades. Dee levou Kelly ao seu serviço, e começou a dedicar toda a sua energia às suas buscas sobrenaturais. Essas conferências espirituais, ou ações, eram realizadas com intensa piedade cristã, sempre após períodos de purificação, oração e jejum. Estava bastante convencido do benefício que eles poderiam trazer para a humanidade. Através do trabalho continuado, como Kelly serve como um canal de comunicação com anjos, Kelly afirmou que eles receberam o presente do alfabeto novo. Eles chamaram a linguagem de angélica, e mais tarde ela ficou conhecida como a Menorá, o idioma enoquiano. Dee procurou descobrir o conhecimento espiritual perdido e restaurar a sabedoria que ele pensava estar escondida nos livros da antiguidade. Entre esses livros estava o lendário livro de Enoque, considerado um livro que descreve o sistema mágico usado pelos patriarcas na Bíblia. De acordo com a documentação, Dee e Kelly usaram certos objetos como um espelho de uma obsidiana negra e uma bola de cristal para vivenciar essas visões. Dee serviu como pregador e dirigiu orações a Deus e aos anjos por 1h15. Em seguida, uma bola de cristal era colocada sobre uma mesa e os anjos eram chamados para serem revelados. Dee e Kelly olhariam para a pedra e documentariam tudo o que viram e ouviram. Os supostos anjos, que na realidade seriam demônios, disseram-lhes que a magia daria poderes sobre-humanos a quem a praticasse, mudaria a estrutura política da Europa, e anunciaria a chegada do Apocalipse. Dee acreditava que o que estava fazendo beneficiaria as gerações futuras e documentou o conhecimento em uma série de manuscritos e apostilas. O alfabeto Hanukkah. Existem duas versões diferentes do alfabeto Hanukkah, com uma escrita ligeiramente diferente da outra. A primeira versão está no manuscrito de Dee chamado Five Books of Mystery, e a segunda versão, geralmente mais comum, está em Liber Loagae, onde os desenhos originais são de Kelly. A escrita é escrita da direita para a esquerda e pode incluir acentos. As letras egoístas têm letras inglesas que são equivalentes aos nomes das letras como seriam pronunciadas em inglês, mas muitas são pronunciadas de forma diferente. O alfabeto é usado na prática de Hanukkah, ou magia angelical, ou chaves de Hanukkah. Foi recebido por Edward Kelly em 1584, em Cracóvia, Polônia. Nesse mesmo ano, ele escreveu em seus diários uma série de 19 feitiços. As teclas incluem 48 versos poéticos e são adequadas para várias funções no sistema mágico de Hanukkah. Os versos estão no idioma Menorá, original, e traduzidos para o inglês moderno, com base nas versões de John Dee, do inglês antigo. Devido à perda de partes dos manuscritos originais de John Dee, interpretações foram feitas quanto ao significado, validade e autenticidade por trás da linguagem da Menorá.
Alguns mágicos afirmavam que era a língua mais antiga do mundo, que precedia todas as outras línguas humanas. Em alguns círculos, é considerado como a prole mágica mais forte, e como um método de contato com inteligências de outras dimensões. Os detratores notaram que a sintaxe da Menorá é muito semelhante à linguagem natural de Dee e Kelly, no caso o idioma inglês. Os ocultistas modernos têm dificuldade em restaurar o sistema Hanukkah, embora tenha havido progresso com o estudo dos manuscritos originais encontrados na coleção de Sir Hans Sloane. A partir desses estudos, diferentes grupos e autores criaram um sistema mágico funcional. A linguagem da Menorá foi adotada e disseminada por ocultistas, como a Ordem Hermética da Golden Dawn, Aleister Crowley, Israel Regardie e Anton LaVey, que foi o fundador da Igreja de Satanás. Muitos satanistas até incorporaram as chaves da Menorá em seus rituais, alguns adotando toda a linguagem para seu uso. John Dee e seus últimos anos de vida. Em 1583, Dee conheceu o empobrecido, mas popular nobre polonês, Albert Brastowski, que depois de passar muito tempo na corte real britânica, convidou Dee para acompanhá-lo de volta à Polônia. Com alguma orientação de supostos anjos, novamente através de Kelly, e após a piora de seu status na corte britânica, Dee decidiu fazê-lo. Ele, Kelly e suas famílias deixaram a Grã-Bretanha em setembro de 1583, mas Lascaux foi declarado falido e impopular em seu país. Dee e Kelly embarcaram em uma vida nômade na Europa Central, enquanto continuavam suas conferências espirituais, que Dee detalhou em seus diários. Em 1587, em uma conferência espiritual na Boêmia, Kelly disse a Dee que o anjo Uriel ordenou aos homens que compartilhassem todas as suas propriedades, incluindo suas esposas. Naquela época, Kelly focou grande parte de sua carreira tentando converter materiais e encontrar a pedra filosofal lendária. Ele conquistou a reputação de alquimista e era mais requisitado do que suficiente nesse aspecto. Era um trabalho com possibilidades de ganhos financeiros sérios e de longo prazo, especialmente entre as famílias reais da Europa Central. Dee, por outro lado, estava mais interessado em se comunicar com anjos, que ele pensava que o ajudariam a resolver os mistérios celestes por meio da matemática, ótica, astrologia, ciência e navegação. É possível que Kelly realmente quisesse acabar com a dependência de Dee, como facilitador em suas longas e frequentes conferências espirituais. A ordem de partilha das mulheres causou um pouco de angústia, mas aparentemente ele não tinha dúvidas de que era real e aparentemente elas compartilhavam mulheres. Bastante desconectado logo após a conferência, ele retornou à Inglaterra, enquanto Kelly continuava a ser o alquimista do imperador Rodolfo II. 9 meses depois, em 28 de fevereiro de 1588, nasceu um filho da esposa de Dee, a quem ele batizou de Deodorus Trevanianus, e criou como seu próprio filho, embora possa ter sido filho de Kelly, já que Dee tinha 60 anos e Kelly tinha 32 anos. Muito mais tempo do que seu ex-namorado, ele continuou seu trabalho e imortalizou os dois em seus livros de Menorá. Com o tempo, o trabalho de Dee sobre o ocultismo foi severamente criticado. Em um conselho em 1595, foi nomeado pelo diretor Elizabeth Manchester, no College Christ. Ele morreu em 1608 com a idade de 81 anos como um homem pobre, depois que o herdeiro de Isabel I, Jaime I, não o apoiou. John Dee continua a criar dramas até 400 anos após sua morte, com descobertas incríveis. Em 2016, os pesquisadores receberam outro lembrete dos caminhos misteriosos de John Dee. Eles ficaram surpresos quando descobriram um elemento oculto, usando uma análise de raios-x, da famosa pintura que descreve John Dee, conduzindo um experimento ante a Rainha Elizabeth I, e outros personagens retratados na pintura. Foi descoberto que Dee foi originalmente pintado de pé na frente da rainha em um círculo de crânios. Não se sabe ao certo porque o artista, Henry Gillard de Grindoni, pintou originalmente os crânios, mas é possível que, após a morte de Elizabeth, muitos tenham retratado John Dee como um tolo delirante. Pode ser que esse legado tenha inspirado Grindoni a adicionar os crânios à sua pintura, talvez junto com a obsessão com a morte na era vitoriana. Mas por será que Henry Gillard de Grindoni teria ocultado estes crânios na pintura? Fica esta dúvida.
É possível que esta pintura retrate as duas impressões diferentes que as pessoas têm sobre John Dee e a luta entre eles que continua até hoje. Pessoal, agradeço muito a todos vocês por terem assistido este pequeno documentário até o final. Deixe seus comentários sobre o que vocês acharam deste vídeo. Deixaremos a fonte de pesquisa que usamos para a criação deste documentário. Um grande abraço a todos! E até o próximo vídeo!